Olá amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. E no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês 9 itens fundamentais que vocês têm que levar em consideração na hora de escolher os seus fundos imobiliários para colocar em carteira. Não dá mais para ficar comprando só a base de diquinha, né? Ou ainda, se baseando somente no tamanho do dividend yield. Então deixa a preguiça de lado, papel e caneta na mão e fica comigo até o final do vídeo, que eu vou te ensinar quais são os aspectos que você tem que considerar antes de resolver comprar um fundo imobiliário. E se você caiu de paraquedas aqui e ainda não é inscrito, se inscreve logo no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma novidade. Também deixa aquele like no vídeo, assim você ajuda demais o meu trabalho. E aproveita também e escreve nos comentários se você já investe em fundos imobiliários e qual o seu fundo imobiliário favorito. Todas as informações que eu apresentar aqui, que vocês devem analisar, estão disponíveis em vários sites. Dentre eles eu indico o Clube FI, o Status Invest e o Funds Explorer. Eu vou deixar o link de acesso de cada um desses sites na descrição desse vídeo. O primeiro item a ser considerado na escolha de um fundo imobiliário é o histórico da gestora. Nós não podemos esquecer que os FIIs nada mais são do que fundos de investimento imobiliários. Então consiste em um fundo que realiza a gestão de vários imóveis de diferentes segmentos e distribui o valor do aluguel dos seus inquilinos aos seus cotistas. E existem inúmeras gestoras. Temos a XP, o BTG Pactual, Mérito Investimentos, entre outras inúmeras. O que você tem que fazer? É estudar a reputação de cada uma dessas gestoras. Por exemplo, digamos que você ouviu falar de um determinado fundo imobiliário que veio a falir nos últimos tempos. É muito importante observar quem era a gestora por trás desse fundo. Vamos ter atenção quando formos adquirir cotas de algum fundo imobiliário que essa gestora é responsável. É fundamental, é o primeiro ponto. Se você não sabe qual é a gestora de um determinado fundo imobiliário, basta entrar no Clube FI e procurar um fundo imobiliário em questão. Logo no início, na primeira página de resultado, já vai ser apresentado para você quem é o gestor deste fundo. Lembrando a todos vocês que os fundos imobiliários aqui apresentados não são nenhum tipo de recomendação de compra ou venda. São meros exemplos para o viés educativo deste vídeo aqui do canal. O segundo item a ser avaliado é a diversificação do portfólio da gestora. É muito importante que o fundo imobiliário que você está adquirindo, que a gestora por trás dele tenha vários empreendimentos. Por exemplo, se for um fundo imobiliário que investe em galpões logísticos, é muito importante que ele tenha inúmeros galpões logísticos espalhados em locais estratégicos pelo país. Se for um fundo imobiliário prioritariamente de papel, que investe no setor de papel, de CRIs, de CRAs, de LCIs, é muito importante também que ele tenha uma vasta gama de diferentes tipos de contratos com diferentes vencimentos. Para você descobrir qual o portfólio de um determinado fundo, basta você acessar no Status Invest, pesquisar pelo fundo imobiliário a partir do seu nome e em seguida clicar em Portfólio. Aí você será redirecionado para a página onde constam todas as informações a respeito do portfólio daquele fundo em específico. O terceiro item a ser levado em consideração diz respeito à qualidade dos ativos do fundo imobiliário. As informações relacionadas aos ativos de um determinado fundo imobiliário estão explícitas de forma detalhada no seu relatório. Vale lembrar para vocês que todos os fundos imobiliários trimestralmente divulgam um relatório com todos os seus resultados, com o lucro obtido, com as determinadas movimentações que têm acontecido no fundo, com os valores de provento que serão distribuídos, quais são as suas reservas. Todas essas informações, além dos sites que eu apresentei para vocês, também constam nos relatórios trimestrais de cada fundo imobiliário. A partir desse relatório, vocês podem ter acesso à lista de imóveis que aquele fundo imobiliário é proprietário. O ideal, se você tiver condições, é ir visitar o imóvel. Por exemplo, um determinado fundo imobiliário que é dono de um determinado shopping center. Você pode se dirigir até esse shopping center, se ele for na sua cidade, e ver como é que estão as instalações, como é que está a movimentação, quais são as lojas que estão ali dentro como inquilinas daquele shopping, visitar galpões logísticos, no caso dos fundos imobiliários de galpões, escritórios e lajes corporativas, entre outros.
Agora, para aqueles onde não é possível visitar o imóvel, o interessante é realizar algumas pesquisas na internet sobre aquele imóvel em específico. O quarto item muito importante, principalmente aos fundos imobiliários do segmento do tijolo, consiste na localização dos imóveis. Os imóveis, sejam eles escritórios, galpões, lajes corporativas, têm que estar bem localizados. Vocês concordam comigo que uma Amazon da vida não vai alugar um galpão logístico que fica muito longe das capitais, ou ainda um galpão logístico que fica localizado no município que não tem nem aeroporto? Todas as entregas vão ter que partir de veículos terrestres. Fica inviável. Os escritórios das empresas devem ficar bem localizados, de preferência no centro comercial do município onde eles atuam. Para saber a localização dos imóveis em determinado fundo imobiliário, nós podemos acessar o Funds Explorer. Aqui no exemplo eu vou procurar pelo HSML11, o HSI Malls, que é um fundo imobiliário de shoppings. Se nós irmos até a parte inferior da página, é possível verificar no mapa a localização exata de todos os imóveis deste fundo imobiliário, onde ele possui um imóvel situado no Acre, outro na região Nordeste e 3 shoppings na região de São Paulo. O quinto item que vamos analisar diz respeito ao vencimento dos contratos de aluguel. É muito importante e fundamental que o investidor de fundos imobiliários se atente ao prazo de duração dos contratos de aluguéis dos inquilinos do seu fundo imobiliário. Devemos evitar comprar fundos imobiliários que têm em sua maioria os inquilinos com contratos perto do vencimento. Devemos prezar por contratos com longa duração, que ainda restam muito tempo para vencer, uma vez que contratos de locação de longos períodos geram tanto para o fundo como também para os seus cotistas uma previsibilidade no pagamento de receita. Podemos pegar aqui como exemplo no site Status Invest, nós vamos pesquisar pelo fundo BTLG11. Nós vamos clicar em portfólios e aqui é possível ver em porcentagem o período de vencimento dos contratos de locação. Reparem que para este exemplo do BTLG11, mais de 68% irá vencer em mais de 36 meses. Ou seja, os contratos de locação de mais de 68% dos seus inquilinos irá vencer em mais de 3 anos. Outro item crucial na escolha de fundos imobiliários é a quantidade de inquilinos daquele fundo imobiliário. Devemos ficar longe dos fundos imobiliários monoinquilinos, que são aqueles fundos imobiliários que possuem somente um inquilino. Vocês concordam que é muito perigoso você ter um fundo imobiliário que possui somente um inquilino? Digamos que você tenha um fundo imobiliário de galpões logísticos. Ele tem um galpão imenso, de ótima qualidade, bem localizado, porém possui somente um inquilino. E se por um determinado motivo, A ou B, esse inquilino rompe o contrato? Basicamente, de um mês para o outro, aquele fundo imobiliário irá deixar de ter 100% da sua receita no que diz respeito àquele galpão logístico. Então, vocês concordam que quanto mais inquilinos, melhor? Digamos que seja o mesmo galpão logístico, bem situado, bem localizado, uma ótima estrutura. E além de ter inúmeros inquilinos, seria melhor ainda que fossem bons inquilinos, inquilinos conhecidos, como por exemplo, imagine um galpão logístico onde seus inquilinos são a Amazon, Magazine Luiza, Ambev, entre outros. Chegamos ao nosso sétimo item a ser considerado, que consiste na taxa de vacância. Este item é fundamental porque ele está diretamente correlacionado ao quanto o fundo imobiliário vai ter de receita e logo o valor que será distribuído aos cotistas. Quando falamos de vacância, estamos analisando a ocupação de um determinado fundo imobiliário. Ou seja, quando falamos que um determinado fundo possui 10% de taxa de vacância, significa que há disponível para locação 10% do total dos imóveis daquele fundo imobiliário. Nós devemos sempre prezar por fundos imobiliários que possuem mais de 90% de ocupação nos seus estabelecimentos. Se por algum motivo o fundo imobiliário baixar de 90% a ocupação, com índices entre 85% e 90%, é muito importante se atentar se a gestora do fundo já está encaminhando a assinatura de novos contratos de aluguel, o que vai reduzir a sua vacância e aumentar a sua taxa de ocupação. Para verificar a taxa de vacância de um determinado fundo imobiliário é bem simples. No Clube FI, a gente tem até uma representação visual
muito bacana sobre o quanto os imóveis do fundo estão ocupados e qual a relação dos imóveis desocupados daquele FII. Avançando para mais um item, chegamos no item que trata do rendimento mensal do fundo imobiliário. Quando você compra cotas de um fundo imobiliário, você está se tornando sócio daquele fundo imobiliário. E nós partimos da premissa que nós queremos ser sócios de negócios que dão lucro, que têm receita. Você não quer ser sócio de um negócio que só dá prejuízo, ou ainda que fica no 0 a 0 mês após mês. Então é primordial que aquele fundo imobiliário demonstre nos seus resultados trimestrais sempre um lucro, de preferência crescente. As informações relativas aos rendimentos mensais dos fundos imobiliários estão disponíveis nos seus relatórios trimestrais, mas nós podemos também verificar esses rendimentos a partir de uma análise do patrimônio líquido do fundo imobiliário. Acessando o Status Invest, podemos analisar o patrimônio líquido de um fundo imobiliário clicando na aba Contábil. Como mencionado, nós vamos priorizar aqueles fundos que têm um patrimônio líquido crescente, ou seja, quanto maior for o seu patrimônio, maior a sua fonte de renda e maior os proventos que são distribuídos aos cotistas. Por fim, e não menos importante, chegamos no 9º item, que é o famoso P sobre VP, o preço sobre valor patrimonial. Muitos dos investidores de fundos imobiliários, principalmente os novatos, acabam analisando somente este item no ato da compra de um fundo imobiliário. Este item realmente é muito importante, pois ajuda logo de cara o investidor a saber se está pagando caro ou se está pagando barato por um determinado fundo imobiliário. Para o caso desse indicador, devemos sempre procurar comprar os fundos imobiliários que estão descontados, ou seja, estão com P sobre VP menor que 1. Quando o P sobre VP de um determinado fundo imobiliário está igual a 1, significa que estamos pagando exatamente o valor que aquele fundo imobiliário vale. Por exemplo, digamos que você está colocando a sua casa à venda por 100 mil reais. Chega o comprador e adquire ela por 100 mil reais. Ele pagou o preço justo, ele pagou um P sobre VP de 1. Agora digamos que você vai comprar um imóvel, ele tem o seu valor avaliado em 100 mil reais, mas você pagou 90 mil reais. Você teve um desconto de 10%. Para este caso, o P sobre VP é de 0,9. Você pagou barato por este imóvel, concorda? Mas se por um acaso você pagou mais de 100 mil, você pagou 110 mil reais, por exemplo, você pagou acima do valor patrimonial deste imóvel, o que ele valia. Com isto, o P sobre VP foi de 1,1. Todos concordamos que é sempre bom e melhor comprar os ativos com desconto, porque dessa forma nós estamos protegendo o nosso capital de uma eventual queda ou desvalorização no valor das cotas daquele fundo imobiliário, como também nós vamos obter um dividend on cost elevado. Se você não sabe o que é dividend on cost, eu vou deixar um card aqui de um vídeo que está bem explicadinho para você qual a diferença do dividend on cost para o dividend yield. Não deixa de assistir. Bom, meus amigos, foram apresentados 9 itens que devem ser levados em consideração no momento da escolha dos fundos imobiliários para a carteira de vocês. A partir de agora, eu espero que vocês façam o dever de casa e sempre antes da escolha de um determinado fundo imobiliário, façam um checklist, analisem item por item destes que foram apresentados no vídeo. Se você levar em consideração todos os itens aqui apresentados, dificilmente você vai se arrepender da compra que você for realizar. Novamente, se você chegou até aqui e ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. E se você gostou do conteúdo do vídeo, deixa aquele like que você ajuda demais o meu trabalho. Então, quando você for escolher um novo fundo imobiliário para sua carteira, leva todos estes itens em consideração, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Não dá para ficar escolhendo um fundo imobiliário somente baseado em dicas da internet, no P sobre VP ou ainda enquanto ele distribui dividendos. Vamos pensar no longo prazo e em colocar bons fundos imobiliários na nossa carteira para evitar estresses no futuro. Lembra que no início do vídeo eu pedi para você escrever nos comentários o seu fundo imobiliário favorito? Então já vai agora colocar em prática o que você aprendeu no vídeo e começa a estudar todos esses aspectos apresentados no vídeo de hoje. Acesse os sites que estão na descrição e começa a avaliar cada um destes itens do fundo imobiliário que tem na sua carteira. Muito obrigado a todos e a todos vocês, bons investimentos!